10 coisas estranhas que só aconteceram uma vez na história da Fórmula 1. Pois é, essa é a matéria que eu separei aqui do The Race. Vamos fazer uma resenha em cima dessas 10 aí. A primeira eu vou passar rapidinho, porque tá fresco na sua memória, mas as outras são bastante interessantes e eu quero saber a opinião de vocês, a resenha em cima aí, tô de olho nos comentários. Então, bora! Olha lá, tá aqui, ó, 10 coisas estranhas que só aconteceram uma vez na história da Fórmula 1. E aqui a primeira delas, ó, um jovem de 17 anos correndo na Fórmula 1. Essa é a recente, que eu falei que ia passar rapidinho. Max Verstappen estreou, né, com 17 anos e 166 dias no GP da Austrália de 2015. Na época, Toro Rosso, ó, passaram-se 9 anos, 3 títulos mundiais já na costa aí do nosso menino holandês. Agora vamos pro próximo, que aí começa a ficar interessante, ó. 50 corridas sem marcar um mísero pontinho. Dá uma olhada, ó. Pouco menos de 800 pilotos iniciaram um grande prêmio de Fórmula 1, mas menos da metade deles marcou um ponto. Isso é bem pouco, né? A maioria dos pilotos teve carreiras de curta duração, mas Luca Badoer é a maior exceção a essa regra. Ele é mais lembrado por sua participação desastrosa em 2 corridas com a Ferrari em meados de 2009, mas a carreira de Badoer na Fórmula 1 remonta a meados da década de 1990, iniciado após uma vitória no título internacional de Fórmula 3000, onde ele derrotou nomes como Andrea Montermini e Rubinho Barrichello pelo título. Que isso, tá aqui, ó. Cara, esse Luca Badoer era ruim, velho. Esse cara era ruim, dá uma olhada, ó. 50 largadas, 0 pontos, sua melhor colocação foi um 8º e não marcava pontos nessa época aí. Melhor posição de grid, 12º, ó. Os times que ele passou: Scuderia Itália, Minardi, Forte Corse e Ferrari em 2009. A mais recente aí a gente lembra dele de 2009, quando o Massa teve aquele acidente com aquela mola que escapou do carro do Rubinho, ó. Badoer foi um sólido backmarker, que significa um cara que sempre ficou lá para trás, né? Para a Scuderia Itália, Minardi e Forte Corse. Ele esteve dolorosamente perto de terminar com um ponto no Grande Prêmio da Europa de 99, mas uma falha na caixa de câmbio o impediu. Alguns presumiram que a convocação da Ferrari 10 anos depois para substituir o lesionado Felipe Massa finalmente ajudaria Badoer a perder seu recorde de 48 corridas. Só que aí ele se esforçou muito, né? E conseguiu bater o recorde dele mesmo, 50 aí. Diz aqui que ele se esforçou muito como piloto de testes de longa data e contribuiu nos bastidores para um imenso sucesso da equipe Ferrari, ó. Mas em vez disso, ele simplesmente aumentou o recorde, né, para 50 corridas, tornou incrivelmente improvável que alguém vença e derrube esse recorde dele. Badoer, longe de ser uma pessoa sem esperança, é incrivelmente indigno desse recorde. Ele simplesmente não conseguiu aproveitar algumas oportunidades potenciais que tinha e foi cruelmente negado muitas outras pelo destino. Então, o nosso Luca Badoer aí, ó, nunca fez um ponto em 50 corridas. Que bizarro. Essa eu acho que ninguém vai bater, viu? Não há voltas de uma corrida de um grande prêmio. A próxima, essa aqui também é recente, tá? Vou passar rápido. Vocês lembram muito bem daquela infame corrida na Bélgica em 2021, que choveu e choveu muito, muito, muito. A FIA teve que fez algumas voltas ali atrás de safety car, mas foi concedido meio ponto ali para os pilotos, né? Inclusive George Russell fez acho que o primeiro pódio dele, né? Ficou em segundo ali, foi Max Russell e Lewis, se eu não me engano, todo mundo com metade dos pontos aí. Enfim, essa daqui acho que dificilmente vai acontecer de novo também, mas não é impossível, né? Próxima, uma temporada completa de não se classificou. Vamos lá. Pré-qualificação costumava ocorrer na década de 1980 e início de 1990, na manhã de sexta-feira, com alguns pilotos tendo que voltar para casa antes mesmo de participarem dos treinos livres. Tinha tanto piloto naquela época que eles faziam esse pré-qualificação. Certos pilotos eram frequentemente sobrecarregados com máquinas inadequadas que muitas vezes tinham pouca esperança de chegar ali no grid da Fórmula 1. O eventual campeão mundial de carros de turismo, Gabriele Tarquini, experimentou isso mais do que qualquer outro piloto, com um recorde de 25 tentativas fracassadas de pré-qualificação para um evento de Fórmula 1. 3 a mais que Roberto Pupo Moreno. E olha aí, ó, os recordistas de caras que nunca conseguiram se classificar para qualificação. Dá uma olhada.
Gabriele Tarquini, Roberto Moreno, Nicola Larini, Aguri Suzuki, Bertrand Gachot, Bernard Schneider, Yannick Dalmas, Cláudio Langes, Piercarlo Gianzini e Pedro Chaves. Isso por si só provavelmente nunca será superado, porque não existe mais, né, a pré-qualificação, né, não tem mais, enfim. Inclusive, poderiam voltar com... Poderiam não, né? Deveriam liberar 2 novas equipes aí e fazer esse esquema aí, tá? Ter 12 equipes e classifica 10 só para corrida, etc. Seria um bom mix ali, viu? Então, uma boa coisa para a Haas acordar para a vida, Sauber. E seria legal para os fãs também ter 12 equipes ali, 4 pilotos novos, mas enfim. E aí ele termina de complementar aqui falando do Aguri Suzuki, né? O Bernard Schneider, que foi uma lenda ali na DTM depois, também não conseguiu se classificar. As coisas pelo menos melhoraram para Suzuki em 1990, quando ele subiu ao pódio no Grande Prêmio do Japão, aproveitando ao máximo a colisão de Ayrton Senna e Alain Prost na volta. Olha aí. Outra, terminando em 24º em uma corrida de Fórmula 1. Aí você vai se perguntar, como assim 24º? Pois é, nessa época aí tínhamos mais equipes, ó. Nahain Karthikeyan, outra lenda, e qualquer dia eu faço vídeo dessa lenda. Não causou muito impacto durante sua curta carreira na Fórmula 1, pilotando máquinas limitadas da Jordan e da HRT. A sua única pontuação, um 4º lugar, veio no infame Grande Prêmio dos Estados Unidos 2005. Pois é, né? Todo mundo lembra desse GP aí. Mas ele detém um recorde talvez indesejado. É o único piloto a terminar em 24º. Ó. Foi no Grande Prêmio da Europa de 2011. Ó. Tínhamos Vettel, Alonso, Webber, Massa, Hamilton, Button, Rosberg. E aí tinha uns brás de rato aqui também. Ó. Buemi, Kamui Kobayashi. Quem mais? Jerome Ambrosio, Vitantonio Liuzzi e o monstro sagrado Nahain Karthikeyan aqui, ó. Não houve desistência no Grande Prêmio da Europa de 2011. Olha que coisa, olha que azar para ele aí por ter terminado em último. Aí, tomou 3 voltas em cima aí, meu amigo. Em Valência, como aconteceu no Grande Prêmio de 2010, os HRTs apoiaram o pedido. Karthikeyan ficou atrás do companheiro de equipe, Vitantonio Liuzzi, e ficou 3 vezes aí para trás, né? Tomou 3 voltas. A menos que a Fórmula 1 reinjete Andretti e de repente aceite uma outra equipe, seu histórico não deverá ser ameaçado por algum tempo. Pois é, ó. Tá vendo? Até os caras da matéria aqui querem que entre 2 equipes, velho. Pô, Andretti mais uma, cara. Não custa nada. Aí põe os caras numa fase de teste ali, fazendo essa pré-qualificação para ver se os caras são brabos mesmo, se eles estão com apetite. E depois põe os caras ali. E nisso vai dar um mix até lá no fundo lá. Vai botar a Haas para acordar pra vida. Vamos lá. Próxima. Liderando seu único grande prêmio de Fórmula 1. Oh, esse aqui doeu, viu? Esse aqui doeu. Marcus Winkelhock entrou no folclore da Fórmula 1 em 2007, quando liderou o Grande Prêmio da Europa em sua estreia na Fórmula 1. Ele foi convocado pela Spike no lugar de partida de Christian Albers para apenas uma rodada em Nürburgring. Tá escrito errado aqui, hein? Enfim, uma estratégia inspirada de Mike Gascoigne para trazer Winkelhock para os boxes na volta de formação quando começou a chover, permitindo que Marcos alcançasse a liderança no final da segunda volta. Ele acabou liderando 6 voltas, incluindo uma bandeira vermelha e reinício, o que significa que ele conseguiu largar do que era efetivamente, mas tecnicamente, a pole position. Inevitavelmente ele acabou recuando e mais tarde abandonou na volta 13 com uma falha hidráulica, mas Winkelhock será para sempre lembrado por brilhar tanto em sua primeira e única largada na Fórmula 1, porque ele foi chutado da Fórmula 1 aí, não participou de mais nenhum Grand Prix. Outro aqui, ó, 3 pole positions, 100 voltas lideradas. Como é que pode largar 3 vezes na frente e nunca liderar uma volta? O cara conseguia perder a liderança antes mesmo de completar uma volta, né? Theo Fabi conquistou 3 pole positions na Fórmula 1, mas nunca liderou uma única volta em um grande prêmio. Primeiro foi com a Toleman no Grande Prêmio da Alemanha de 85, mas uma grande patinação na largada o deixou em 8º. Ele acabou se retirando com um problema de embreagem no final da corrida. A segunda pole de Fábio aconteceu um ano depois, na Áustria, mas ele foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Gerhard Berger, antes que pudesse liderar uma voltinha. Olha que coisa. Fábio realmente ultrapassou o Berger na volta 17, mas depois diminuiu a velocidade devido a uma falha no motor, antes de poder cruzar a linha de chegada na liderança.
Ele conseguiu poles consecutivas em Monza, mas na verdade não começou a corrida na pole, pois um problema na volta de formação o deixou largando lá atrás, antes de mais uma vez abandonar a corrida. Fábio nunca mais ocuparia a pole, nem lideraria uma volta, pelo menos na Fórmula 1. Esse deu azar, hein? Meu amigo Theo Fábio, 3 poles, o que é muito difícil, né? E acho que o cara nem tinha os melhores carros do grid, conseguiu e não conseguiu liderar uma volta. Essa aí dificilmente alguém bate esse recorde. Uma corrida de 6 carros, bom, essa vocês lembram muito bem, né? Aquela corrida nos Estados Unidos, em Indianápolis, que só largou 6 carros. Já contamos a história no canal, vou pular essa aqui também, vocês podem conferir depois. E aí, ó, uma corrida de pontos duplos, essa aqui foi recente, hein? Recente assim, alguns aninhos atrás aí que você vai lembrar também, essa aqui também não funcionou nada, né? Houve muitas coisas de Fórmula 1 com meio ponto devido à distância reduzida, mas houve apenas uma ocasião em que pontos duplos foram concedidos. A fim de maximizar a chance de uma decisão de título no final da corrida, a Fórmula 1 introduziu pontos duplos por final da temporada em Abu Dhabi. Houve 17 pontos entre os protagonistas do título, Hamilton e Nico Rosberg, no início do fim de semana, para qualquer um poder ter chance de conquistar o título com um final de pontos ali padrão. Fizeram um pouquinho diferente. Mas os pontos duplos aumentaram só o risco ali para Hamilton, que poderia terminar em terceiro, e perder o título para Rosberg se caso ele vencesse, mas a gente sabe que deu Hamilton aí de qualquer jeito e só abriu a distância de pontos, ó. Foi pontuação dupla aí, enfim. No final, todas as permutações complicadas desapareceram quando Hamilton venceu a corrida e Rosberg caiu para 14º devido a uma falha no RS. No final de contas, as regras não teve impacto na ordem do campeonato de pilotos, de construtores, mas a Fórmula 1 percebeu que havia se esquivado ali de uma bala e rapidamente abandonou a odiada regra ali, que foi lá em 2015. Essa aqui também achei bem nada... Foi em 2014 e tiraram para 2015. Achei bem nada a ver isso aqui que eles fizeram na época, viu? Ninguém entendeu nada, mas enfim. Dirigindo uma corrida na qual você foi banido. Ó, proibições de corrida são raras na Fórmula 1, mas Jacques Villeneuve conseguiu em Suzuka na sua temporada de conquista do título, e é único. O piloto da Williams correu no Grande Prêmio do Japão de 97, apesar de ter sido banido por uma corrida antes dessa corrida. Junto com outros 5 pilotos, Villeneuve ignorou bandeiras amarelas no treino final. Como ele já estava competindo sob proibição suspensa de uma corrida por 3 infrações semelhantes, isso desencadeou a proibição. Mas Villeneuve ainda correu sob recurso e terminou a corrida em 5º. A Williams, porém, retirou o apelo após pressão do presidente da FIA, Max Mosley, que sugeriu que Villeneuve corria o risco de perder o final da temporada em Jerez. Villeneuve foi, portanto, excluído do GP do Japão em vez de ser banido e conquistou o título naquela final polêmica em Jerez de la Frontera, que Michael Schumacher tentou bater nele, colocar ele para fora aí e não deu certo, como ele fez lá em 94, em Adelaide, com Damon Hill, e dessa vez não deu certo e ele foi campeão. Ó, 10 fatos aí interessantes, hein? E você, sabia dessas coisas estranhas aí? Eu sabia de algumas, não todas, foi legal aqui ter lido essa matéria com vocês. Comenta aí pra nós qual dessas aí pode ser facilmente quebrada, quais você acha que ninguém vai conseguir quebrar, né? Essa do Luca Badoer eu acho muito difícil. E ó, tá procurando roupas com temática da Fórmula 1? Loja Autofórmula, link tá na descrição. Cola lá, conferir e em 5 segundos tá começando outro vídeo, hein?